o Santos perdeu pro Vasco, o Santos empatou com o Bahia e o Caixinha tá como? Na corda bamba, moleque, tá tremendo. E o telefone do Marcelo Teixeira tá como? Tá aqui, ó, ligando, mandando vários zap pra já engatilhar um treinador caso domingo o Caixinha não vença o Fluminense lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. É mole? Vocês acham que o Caixinha vai conseguir meter uma vitória lá? Bom, é disso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, eu espero que você se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário falando o que é que você tá achando aí do trabalho do Pedro Caixinha e quais são as suas expectativas. Vai ter continuidade? É questão de tempo até ele cair? O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aí. Bom, mas falando primeiro sobre o jogo com o Bahia, né? Foi a primeira vez desde que eu comecei esse canal aqui e que eu comecei a gravar pós-jogos do Santos, foi a primeira vez que eu não gravei um vídeo, né? Porque, bicho, assim, 10h30, 11 horas da noite de um domingo, aquele clima de final de feira, entendeu? Santos me toma aquele empate, assim, com gosto de derrota do Bahia. E eu não tava querendo, não gravei, tô gravando hoje, quarta-feira, né? Até para esperar algumas notícias saírem, algumas apurações, pra gente entender o que tá acontecendo com o Santos, cara. O que tá acontecendo com o Santos nesse momento, muito em relação ao técnico Pedro Caixinha, né? Porque depois que perdeu pro Vasco, lá em São Januário, o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista assim, ó, rasgando o verbo, rasgando o mapa, com o time, dizendo que era um elenco, né, para brigar por posições ali no topo da tabela e que era uma vergonha a gente ter perdido pro Vasco e blá, blá, blá. Concordo com ele na parte da vergonha de ter perdido pro Vasco, né, na parte de brigar no topo da tabela não sei, vai muito depender do que os treinadores, porque eu acho que o Caixinha vai sair, vai depender do que eles vão conseguir extrair desse time. Mas foi uma vergonha ter perdido pro Vasco porque a gente tomou uma virada de um time que não é melhor que o Santos, tá? Eu não acho que o time do Vasco seja melhor que o Santos. E a verdade é que o Santos quis tomar o empate e quis tomar a virada porque simplesmente abdicou de jogar depois que fez o primeiro gol, né? Eu falo sobre isso na análise que eu fiz no vídeo passado. Mas enfim, aí você tem um jogo contra o Bahia, um jogo onde os primeiros 35 minutos do primeiro tempo, cara, foram assim, marcha lentíssima. O Santos não tava com a primeira marcha, o Santos tava no ponto morto quase, cara. Porque era assim, absurdo. O nervosismo dos jogadores, você via que tinha um extracampo ali, porque o clima tava pesado, estavam nervosos, e você via que eles estavam subindo muito, era quase uma equipe suicida, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o todo-poderoso Bahia. Precisava jogar assim. Eu sei que o Santista cobra um futebol bonito, um futebol que marca lá em cima, um futebol que é pra cima, só que você precisa ter inteligência, cara. Como que você vai jogar daquela forma e dando as costas e dando campo pro adversário? E aí é exatamente isso que acontece, né? O gol do Bahia, o primeiro gol do Bahia sai num contra-ataque, sai numa roubada de bola, e você tem Gil, que querendo ou não é mais um garoto, não consegue recompor com tanta velocidade. Você tem o Schmidt, que a gente sabe que é um volante de marcação, porém ele é pesado, então ele também não consegue recompor com tanta facilidade. E aí o Bahia chega no gol, né? Então o Bahia abre 1-0. E aí depois, tudo bem, o Santos vai, consegue empatar, depois vira com o gol do Pituca, inclusive importantíssimo esse gol do Pituca, tá? Pro atleta em si, porque ele é um cara que esse ano tem sido alvo de muitas críticas. Eu não tô aqui dizendo que ele não merece essas críticas, mas é um jogador que o Santista tem um carinho por ele, né? É um cara que também tem muito carinho pelo clube, então seria terrível ver o Pituca saindo pelas portas dos fundos e ser inutilizado e tudo mais. É bom ver que mesmo saindo do banco ele ainda consegue marcar um gol, que naquele momento foi importante, e aos poucos talvez ele consiga aí recuperar o seu bom futebol. Mas enfim, depois o Santos cede o empate, sim, cedeu o empate em erros individuais, mais uma vez o senhor JP Sherman comprometendo, tá? Inclusive eu vi o Sormani falando sobre, e eu acho que talvez seja um pouquinho exagero da parte dele, mas eu tô começando a dar razão, né? Que o Sherman, ele tá numa fase tão terrível que você não sabe nem quem é pior, se é ele ou o Léo Godoy, que parece que tanto faz qual dos dois que vai ser o titular, dado um momento tão ruim do JP Sherman, né? Mas aí você tem um Santos então que cedeu um empate no final do jogo e que deixa aquele clima de velório, aquele clima de puta, dava para ter ganhado, era para ter ganhado. Era um jogo onde era só ter segurado 2-1, né? Mas aí, enfim, como citei aqui, foram erros individuais que culminaram nesse empate do Bahia.
Aí você tem outras questões também, né? O Caixinha mexeu muito bem, só que o que me irrita não é o fato dele ter colocado os jogadores que ele colocou, o que me irrita é dele ter tirado os jogadores que ele tirou. Ele me tirou, se eu não estiver enganada, no intervalo, o Barreal e o Roleiser, e deixou o Guilherme em campo. Ah, mas o Guilherme foi quem deu o passe para os gols. Cara, o Guilherme ele dá 100 passes por jogo. Ele joga um chuveirinho de 100 bolas na área. Invariavelmente, pelas estatísticas, em algum momento ele vai dar uma assistência. Né? Em algum momento ele vai dar um passe para gol. Só que isso não justifica a permanência do Guilherme em campo. Pelo amor de Deus. Né? Vamos combinar aqui que o Caixinha ele está morrendo abraçado com o Guilherme. E pior do que isso, o Caixinha está permitindo que o Guilherme se queime com a torcida. Porque o jogador ele nunca vai levantar a mão e falar: ô professor, acho que eu estou precisando de um banco, me coloca na reserva aí. O jogador ele nunca vai fazer isso. Cabe ao técnico entender o momento do jogador e principalmente entender como que esse jogador vai ser utilizado a longo prazo. Porque se o Caixinha, se o Guilherme é queimado agora com a torcida, tipo assim, daqui a 6 meses, bicho, se ele sair do banco de reserva e entrar, a torcida vai pegar no pé dele do mesmo jeito. Porque uma vez que um jogador é queimado num clube, é difícil a recuperação dele. A recuperação moral mesmo, não tô nem falando só de futebol. E obviamente que o futebol influencia também. Então o Guilherme está numa fase, sim. Só que a insistência no Guilherme faz com que a torcida crie birra. E aí a gente já não tá mais falando só de futebol. A gente tá falando de extracampo. Faz com que o ambiente fique pesado para o jogador. Então isso é mais um motivo para ele não conseguir voltar a recuperar o futebol dele, certo? Porque ele não joga bem dentro de campo, fora de campo ele é xingado, ele é escorraçado, ele escuta xingamentos de tudo quanto é tipo. Se fosse num certo clube aí da capital, a família dele já estaria sendo ameaçada de morte, fazia uma cota, entendeu? Então isso prejudica o jogador e é papel do técnico proteger o seu elenco. Quando o Caixinha coloca o Guilherme, né? Se ele colocar o Guilherme no banco de reservas, não é só porque o Guilherme não está correspondendo tecnicamente, é para proteger o jogador também, para proteger o psicológico dele e para evitar de expor a má fase do jogador. Eu acho que ele tem que ir para reserva, não acho que ele deva ser terceira, quarta opção de ponta, eu acho que ele deve continuar entrando nos jogos em segundos tempos, só que eu acho que essa insistência do Caixinha com o Guilherme tá, assim, queimando muito os dois, né? Tá queimando o Caixinha pela teimosia e queimando o Guilherme porque ele tá sendo cada vez mais exposto no sentido de que ele está numa má fase que aparentemente não tem data para expirar, né? Aparentemente é uma má fase aí que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E é que nem eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né? Eu defendi, inclusive, que o Guilherme fosse escalado como titular na estreia do Brasileirão contra o Vasco. Só que no mesmo vídeo eu disse que não joga bem a primeira etapa, tira ele mais cedo no segundo tempo, não espera o cara chegar nos 40, 45 minutos para pensar em substituir ele, porque aí não adianta mais. O Caixinha entendeu a primeira parte, né? Ele concordou comigo na primeira parte, mas na segunda parte parece que ele continua discordando, porque ele tá morrendo abraçado com o Guilherme todo o jogo. O Guilherme ou termina ou chega muito perto de terminar todo o jogo, e isso é algo que tem irritado o torcedor e acredito que irritado também a cúpula santista, né, a diretoria, porque os caras também não são cegos, né? Tá todo mundo vendo que, da mesma forma que ele insistiu em João Basso, em Léo Godoy, e isso quase custou o cargo dele lá no começo, ele tá insistindo no Guilherme, e não que isso está custando o cargo dele nesse momento, mas é um dos fatores que levam os caras a ligar para outros técnicos, né? A gente está vendo aí rumores da mídia de que o Marcelo Teixeira não quer perder um bom momento do mercado de técnicos, né? Segundo ele, a gente tem à disposição aí no mercado o Tite para negociar, tem Sampaoli e tem o Dorival, só que o São Paulo, se eu não estiver enganado, já ouvi uma recusa do Dorival, que ele não quer pegar nenhum trabalho nesse momento, o que faz sentido, dado o terrível desempenho dele na seleção brasileira, é melhor ele ficar quietinho, tirar umas férias e tal, esperar a galera esquecer o trabalho que ele fez na seleção para depois voltar a trabalhar, porque imagina, ele fez o péssimo trabalho que fez na seleção, e aí se ele pegar um novo clube agora e emendar um segundo trabalho ruim, ele vai se queimar total no mercado de técnicos, né? Então ele tá tomando a decisão correta para a carreira dele, que é esperar um pouquinho para depois ele voltar e treinar algum outro clube. E aí, então, basicamente a gente tem Tite, que o Neymar já deixou claro que foi o melhor técnico com quem ele trabalhou, e a gente sabe que o Neymar hoje tem um peso muito, muito grande nas decisões dentro do clube, né? Principalmente se ele for renovar, o que eu acho que vai acontecer. E aí você tem o Sampaoli, que já passou pelo Santos,
tem uma certa identificação, eu acho que boa parte da torcida gostaria da volta dele, muito por conta do estilo de jogo, muito por conta do futebol que a gente viu o Sampaoli produzir no Santos quando ele foi o técnico, né? Mas assim, eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre qual dos dois deveria assumir o Santos. E por que eu falo isso? Porque eu acho que a queda do Caixinha é iminente. A queda do Caixinha não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. É muito difícil um treinador, quando ele é colocado nessa posição de ultimato, é muito difícil ele reverter esse ultimato. Tava vendo um vídeo do Rodolfo Gomes e ele fala que ele citou um exemplo do Carille em 2021 que conseguiu reverter um ultimato parecido, né? Mas aí o Santos estava em situação de risco de rebaixamento e tudo mais, e o Carille conseguiu terminar aquela temporada colocando o Santos no meio da tabela. Só que é muito difícil que um treinador consiga fazer isso. Então, minha opinião, tá? Caixinha, ele, assim, só por um milagre vai conseguir chegar lá contra o Fluminense e ganhar o jogo, tá? Eu acho que o empate também sairia de bom tamanho, mas dada a sequência do Santos, o ideal seria uma vitória, né? O Santos veio aí de 3 derrotas, foi eliminado para o Corinthians na semi do Paulista, 3 derrotas não, 2 derrotas e um empate, né? Eliminação para o Corinthians na semi do Paulista, nós temos a derrota para o Vasco na estreia do Brasileirão e esse empate amargo com gosto de derrota para o Bahia nessa última rodada. A gente vai pegar o Fluminense lá, mas o Neymar vai voltar. Ah, mas amigo, vamos ser bem sinceros? Assim, o Neymar nas condições que tá, muito provavelmente vai entrar no segundo tempo, vai jogar ali uns 10, 15, 20 minutos no máximo e eu não acredito que vai conseguir produzir muita coisa, porque tá voltando de lesão, tá voltando aí de um tempo que não tava jogando e, enfim, é isso, assim, não acho que vai ser um divisor de águas a presença do Neymar nesse jogo. E o jogo é lá, o Fluminense não tá morto, muito pelo contrário, tem um elenco que é até bem qualificado, né? Então, assim, eu acho que é um jogo que o Caixinha muito provavelmente vai cair. E quando cair, eu acredito que o Santos não vai ficar nem 2 rodadas sem técnico. Eu acredito que o Caixinha cai ali pela segunda, terça-feira e até o final de semana, ou no máximo o começo da semana seguinte, a gente já vai ter aí um novo técnico do Santos. Só espero que seja um técnico que realmente venha para conseguir encaixar um trabalho que preste, porque o Caixinha, querendo ou não, foi uma aposta, né? O Caixinha, ele não tinha nenhum trabalho que fosse assim grandioso e relevante, ele nunca tinha treinado um time do cacife do Santos, né? Então foi uma aposta, era um cara que tinha bastante teoria alinhada com as perspectivas do que o Santos do DNA do Santos, mas na prática a gente não tá vendo o resultado, né? Na prática a gente vê um time que não consegue jogar o que o Caixinha propôs, né, nas suas entrevistas e que principalmente não consegue obter os resultados quando precisa deles, né? Não conseguiu se impor diante do Corinthians, era um jogo que dava para ter ganhado contra o Vasco, dava para ter ganhado contra o Bahia e a vida do Santista tem sido esse, dava para ter ganhado. Dava para ter ganhado, por quê? Porque tem elenco para ganhar e porque eu acredito que os jogadores, se bem treinados e com um estilo de jogo, com tática, enfim, com todo o trabalho bem feito pela parte do técnico, eu acredito que são jogadores que têm tudo para dar fruto. Mas a gente precisa de um técnico que consiga fazer isso e eu, infelizmente, acho que o Pedro Caixinha não vai conseguir. Por que, infelizmente? Porque aí é mais um técnico que vai ser demitido, é mais uma multa rescisória que vai ter que ser paga e é mais um projeto que o Santos vai ter que começar praticamente do zero e aí a gente vai ter que começar aquele processo de paciência e de jogos e de testes todo de novo. Mas é a vida no futebol, principalmente brasileiro, onde os trabalhos eles não costumam ser longevos, né? Onde a gente tem trabalhos de técnicos curtos, né? Os trabalhos eles dificilmente são a longo prazo e essa é a vida de quem acompanha o futebol brasileiro e de quem é santista, principalmente que nos últimos anos tá foda, amigo. O Carille, ano passado, foi a exceção, porque se você pega o histórico do Santos, é uma picadilha de técnico assim que é surreal, é surreal. Mas, enfim, o que você acha? Acha que o Pedro Caixinha vai cair nesse final de semana? Acha que o Santos consegue ganhar do Fluminense lá? Fala comigo, deixa aí nos comentários a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo.